A Bíblia diz que Deus tem uma mesa para os seus filhos. Nessa mesa, todas as coisas que nós precisamos para uma vida que leva à vida eterna está disposto. A aliança que temos com Deus através de Cristo nos dá o direito de nos assentarmos à mesa. Eu acho que o Senhor tem atentado essas primícias e tem falado a respeito de mesa, porque o nosso noivo está voltando. Escuta o que eu estou te falando, o nosso noivo está voltando. E o lugar onde nós vamos ser recebidos nos céus é em uma mesa, é em uma boda. E o que o Senhor está fazendo nesse tempo é preparar a sua noiva para esse momento. Nós estamos aprendendo a como se comportar na mesa. Nós estamos aprendendo a como comer e desfrutar da mesa. Porque aquilo que é em parte um dia será completo. Aquilo que nós vimos hoje como algo meio embaçado e dificultoso, um dia nós viremos face a face. Enquanto ela estava dançando, e eu quero falar algo muito específico hoje, e nós temos dois objetos aqui, né? A menorá e a Arca da Aliança. Vou falar um negócio só curioso sobre a menorá. Vocês sabem por que ela tem esse formato aqui? Porque, né, segundo os judeus, há uma linha rabínica que acredita o quê? Quando a sarça arde em fogo, vocês lembram disso? O anjo aparece no meio da sarça, amém? Primeira coisa que eu vou falar para você, a sarça, ela é um arbusto bem baixinho, ela não é uma árvore grande e bonita, né? Eu sempre imaginei assim, até o dia que eu fui para Israel, eu falei, é isso aqui, essa coisa feia? Sabe que parece aquele mato que ninguém quer? Sabe só que é engraçado? Os galhos, as folhinhas da sarça tem esse formato aqui. Então eles acreditam que quando Moisés vê a sarça arder, não era ela totalmente ardendo, até porque fala que o anjo estava no meio da sarça, o fogo estava no meio da sarça. Eles imaginam que quando Moisés olha, haviam somente esse número de galhos queimando. Porque a presença de Deus estava ali, os 7 Espíritos de Deus, tanto que Moisés fica curioso, quer ver, e Deus fala assim, ei, Moisés, cuidado, primeira coisa, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo, amém? E depois nós temos a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, ela tem os 10 mandamentos, né? A tábua dos 10 mandamentos, ela tinha um pote com o maná, e o cajado de Arão, né? Que brilhou. Floresceu, brilhou. Que floresceu é mais, um termo mais técnico, né? Mais bonito mesmo. E a Arca da Aliança representava a aliança que Deus tinha feito com o povo judeu. E não só isso, representava para o povo também a própria presença de Deus. Amém? Você vai entender onde que eu quero chegar, tá? Fica tranquilo. E uma vez por ano, somente no dia da expiação, um homem poderia ver essa arca. E ainda ele não conseguia ver ela totalmente nítida, porque havia todo um ritual para esse homem entrar nesse lugar. E esse homem era um sumo sacerdote. Primeiro sumo sacerdote para entrar no lugar que era o santíssimo lugar, né, o santo dos santos. Ele primeiro ia no pátio, tirava suas vestes regulares normais, ele se lavava,
E aí ele entrava no lugar santo para vestir roupas especiais para o dia da expiação. Aí ele voltava para sacrificar um novilho no altar do holocausto, como oferta pelo pecado dele e dos sacerdotes. Então ele entrava no lugar santíssimo, como parte do sangue do novilho, com incenso e com brasas vivas do altar do holocausto. O incenso era colocado sobre as brasas vivas, e a fumaça do incenso ocultava a arca à vista, porque ele não podia ver ela totalmente. Então a fumaça deixava a arca meio que escondida a visão desse homem. E ele aspergia parte do sangue do novilho sobre a tampa da arca e adiante dela. O sangue daquele sacrifício que ele tinha feito por ele, ele jogava em cima e adiante. E assim ele voltava, e ele repetia o processo agora com 2 bodes, e ele fazia isso pelo povo. E mais uma vez ele entrava, e pelo povo, ele fazia a aspersão do sangue em cima da arca e na frente da arca. Para que isso, pastor? Que dia que é que eu falei que eles entravam? Um dia da expiação. Expiação em hebraico é kapuha, que significa cobrir. O dia da expiação era o dia de cobrir o pecado do homem. Então, quando o homem, o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar, ele precisava jogar o sangue, para que quando Deus agora olhasse para a aliança que ele tinha feito com o homem, e ele fosse renovar essa aliança, ele olhasse o sacrifício e não o pecado. Porque se Deus olhasse para a arca e visse o pecado, e que o homem estava sendo desleal com a aliança que Deus tinha feito com ele, naquele momento acabava com Israel. E a expiação, ela foi feita desde o começo da história. Deus, ele foi o primeiro a fazer expiação pelo homem. Quando Adão e Eva pecam, eles estão o quê? Nus. Então o Senhor mata um animal inocente para cobrir o seu pecado. A expiação, ela sempre se tratou de um inocente morrer por um pecador. Não existe outra forma de expiação senão essa: o inocente morrer pelo pecador. E sempre foi assim. E como eu falei para vocês no meeting, Deus ministrou uma palavra sobre a minha vida. E nós apresentamos essa dança lá, e o Senhor trouxe algo muito forte para mim. E eu falei: Senhor, como nós podemos hoje, que loucura é essa, que nós podemos se assentar na mesa? Um lugar onde o sumo sacerdote, para acessar, havia um temor gigante, todo um processo, né? Que tu não poderia desviar uma vírgula daquilo, teria que ser perfeito para que você pudesse receber. E hoje se tornou tão fácil. Hoje é tão simples. Hoje no meu carro eu fecho a minha porta e eu começo a cantar: como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. E aí o Santíssimo já vem naquele lugar. Se tornou tão simples. Era uma vez por ano um sacrifício, tinha que jogar sangue para que tu não visse o pecado. E eu, ainda sendo pecador, basta eu abrir o meu coração e tu vens e tu me leva à mesa. Hebreus 10:19 diz assim:
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O véu do templo é a cortina que separava o santo dos santos do lugar santo, ou do santíssimo. Amém? E quando Jesus morre, o que acontece com o véu? Ele se rasgou de alto. E isso ilustra que em Cristo Deus tinha abolido a barreira que separava a humanidade da presença de Deus. Só que agora em Hebreus, Paulo ele nos dá uma outra perspectiva a respeito do véu. O véu não é o que separava, não como uma imagem de barreira, mas de um acesso. O acesso a Deus é obtido pelo meio do corpo de Cristo. O véu era Cristo. Uma coisa que às vezes a gente sempre colocou o véu do templo como algo ruim, na verdade sempre foi o filho protegendo aquilo que era do pai. Eu não sei se você está entendendo, mas o sumo sacerdote ele tinha que passar por esse véu, fazendo todo esse processo. Sabe por quê? Porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Ele é o princípio e o fim das coisas, sempre foi através de Jesus. O homem sempre chegou a Deus através do Filho. Quando Moisés olha para Deus, ele vê apenas o vislumbre de suas costas, como nós cantamos. Ele vê Deus através da rocha, e pela fenda da rocha ele consegue ver o Pai. Quem era a rocha? Cristo. A própria rocha estava apontando para esse dia, o dia que ele iria se rasgar, para que eu e você tivéssemos acesso. Isso é muito louco, mas nós temos que entender o que significa a mesa do Pai. A mesa que Cristo quer nos dividir, ela é a mesa que tem o seu corpo e o seu sangue. Tudo que o Senhor está fazendo e nos convidando para esse ano é para que eu e você venhamos a morrer para o nosso eu e começar a viver o corpo e a vida de Cristo. Não há como, Ivan, eu tocar o Pai se eu não ser filho. Tudo que Cristo fez na cruz foi dizer para mim e para você: vocês não têm capacidade de passar pelo meu corpo, mas eu vou rasgar o meu corpo para que vocês sejam fissuras na minha rachadura. Por isso, Flávio, quando tu começou a falar, eu já comecei, eu falei: cara, é isso. A palavra fala: por suas pisaduras nós fomos sarados. E é uma coisa que eu tenho falado muito aqui, eu aprendi com um amigo meu que eu amo, lá de Brusque, ele falou: você carrega o milagre de alguém. E enquanto você não manifesta o milagre dessa pessoa não chega, porque você carrega o milagre de alguém, você foi introduzido no corpo de Cristo. E assim como por suas pisaduras nós somos sarados, as nossas feridas têm que gerar cura sobre a vida de outras pessoas. E nós só vamos poder viver isso no dia que nós entendemos que Jesus é o véu, Ele se rasgou, Jesus é a rocha, Ele é a fenda, e Ele nos convida a se tornar, junto com Ele a rocha, junto com Ele o véu.
Homens e mulheres que ao mesmo tempo que protegem o Pai, hoje entendem que a nossa função é levar o homem até o Pai. Eu estou empolgado porque Jesus está voltando. O sangue do sacrifício do Antigo Testamento cobriu o pecado, mas o sangue de Cristo acaba com o pecado. Sabe qual é a diferença de ter que sacrificar uma vez por ano e morrer uma vez na cruz? É que Ele é o Filho, Ele é o Cordeiro perfeito. Todo cordeiro que foi sacrificado, embora fosse novo, não era o perfeito. Passava o tempo, o sangue secava, o sangue ia sumindo daquela arca, o sacerdote precisava voltar para sacrificar mais um novilho, mas agora vem aquele que é perfeito e Ele é eterno. Eu não sei se você entende isso. Jesus, quando Ele ressuscita como homem. Ei, posso te falar uma coisa que talvez você nunca imaginou? O sangue de Jesus nunca apodreceu aonde caiu. O sangue dele continua fresco até os dias de hoje. Até os dias de hoje, quando Deus olha para a humanidade, quando Ele olha para a aliança que Ele fez com o homem, Ele olha o sangue do seu Filho. Ele não olha o nosso pecado, Ele olha o sangue que aniquilou o pecado sobre os seus filhos. E nós somos totalmente salvos por Ele. Isso é a dimensão da graça. É isso que nós recebemos sem merecer. Nós somos fissuras, e Ele é a fenda do seu próprio corpo. Sabe quando o véu rasga? Quando Jesus fala assim, tetelestai. A expressão grega que significa está consumado ou totalmente pago, sendo essa a última palavra que Jesus disse momentos antes de morrer na cruz. Quando Ele fala tetelestai, Ele fala assim, o meu sangue já cobriu todo o pecado. Toda a arca está coberta. Eu poderia entrar numa vibe contigo, mas eu posso falar depois só para os mais íntimos a respeito que o sangue de Jesus tenha tocado de fato a arca da aliança. Mas isso a gente deixa para outro momento. Para não virar as heresias, né? Mas o sangue de Cristo cobriu o pecado, todo o meu e todo o teu pecado, para sempre. Para sempre. Eu queria falar algumas coisas a respeito da mesa do Pai. A mesa do Senhor pode ser preparada em qualquer lugar. No Salmo 78, 19, 29, diz que o povo perguntou, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Então Deus fez sair água da rocha, Ele fez chover pão do céu, Deus fez cair carne, Deus fez tanta coisa acontecer que a palavra fala que o povo comeu até passar mal. Não importa onde você está, não importa a crise que você esteja passando, se você crê em Deus e o buscar, Ele suprirá a sua vida. A mesa sempre vai estar exposta. Inclusive eu posso te incentivar e te dizer para que você se alegre. É no deserto que se vê a maior fatura.
que no meio da bonança a gente não percebe. Agora na escassez, Deus faz chover. Mas você precisa entender que essa mesa está preparada, você precisa querer acessar. A mesa do Senhor é um lugar de reconciliação. Gênesis fala que Isaac e o rei Abimeleque, em um momento de reconciliação, sentados à mesa no deserto. Gênesis também fala de Jacó e Labão, em reconciliação na mesa. Salmos, Davi fala: prepara-me uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. A mesa de Cristo, a mesa do Pai, é um lugar de reconciliação. Olha aqui para mim. Se você habita em um lugar onde Cristo está sentado, traz os teus inimigos para essa mesa. Por isso que Jesus nos ensina, a palavra nos aponta algo: e abençoa os que te perseguem. Traz para a mesa. Sabe por quê? Porque o mesmo sangue que te deu acesso a essa mesa também está dando acesso para Ele. O mesmo sangue que cobre o teu pecado para que você tenha acesso a essa mesa, Ele quer cobrir o pecado daquele que te persegue. A mesa é um lugar de restauração. Nós vamos falar aqui de Davi, quando ele se lembrou da aliança com Jonatas. Eu acho que eu não preciso falar muito para a igreja, porque nós tivemos há pouco tempo o pastor André falando sobre isso. Vocês lembram de Mefibosete? Amém? Mefibosete era filho de Jonatas, e ele era então um príncipe. E ele quebrou os seus pés, né? A babá dele quebrou os pés quando ele estava correndo, porque achou que iam matar ele. E ele fica aleijado para o resto de sua vida. E ele vivia numa cidade terrível. Sabe, alguém que tem os pés quebrados, não consegue andar ereto, olhando para o céu, se cansa rapidamente e não consegue chegar aonde os outros chegam. Ele foi chamado para se assentar à mesa do rei. Recebeu honra, pôde desfrutar da comunhão íntima. Lá na mesa ele tinha os pés cobertos. Aonde ele morava, Lodebar, lugar de deserto e seco, mudou para Jerusalém. Foi morar num palácio. Foi uma restauração completa. Mefibosete significa vergonha destruidora. Mas quando Cristo chama para a mesa, Ele muda tudo. E há uma coisa que eu preciso falar a respeito também. Em nossa jornada com o Senhor, muitas vezes o diabo tenta nos convencer de que nós somos uma vergonha destruidora. O diabo tenta fazer a gente se acostumar com a vida natural. Afinal, quem nós somos para que Ele se importe? Mas mesmo não merecendo, nós estamos em Cristo. Podemos chegar à presença de Deus com ousadia e convicção, porque o seu sangue já foi derramado, o véu se rasgou. Porque eu acho que um dos maiores sentimentos que nós sentimos quando nós olhamos isso daqui é uma louca e desesperada vontade de fazer parte disso daqui, mas ao mesmo tempo vergonha e não se sentir digno de estar aqui. Mas eu preciso que você entenda que sentir vergonha de estar aqui, para mim é só uma afirmação de que você não acredita no que Ele fez por ti. Mas se você acredita que Ele morreu pelos teus pecados, você tem um lugar na mesa.
você é amado. A minha função nessa noite, acima de tudo, é dizer que cada um de vocês é amado por Jesus. Jesus tem um lugar na mesa da qual Ele quer compartilhar sonhos e projetos. Ele quer que você coma dele, Ele quer que você beba dele, e você desfrute, você viva o ano de 2024, uma plenitude que você jamais viveu. Ele quer que você deixe de ser escravo do diabo. Ele quer que você entenda de uma vez por todas que você não é mais órfão, você não é mais alguém jogado às traças, você foi adotado, você é filho, e há uma mesa posta para você, independente da onde você esteja, independente de como você se sinta, o sangue dele é maior do que isso tudo. Você só precisa dizer: eu quero. E olha, uma novidade, coisa boa: quanto mais indigno você se sentir, mais bem-vindo à mesa você é. Porque a mesa não é para aqueles que acham que merecem, a mesa é para aqueles que precisam. Deus não quer na mesa homens fartos, Deus quer na mesa homens famintos. Deus quer homens e mulheres que estejam famintos, desesperados. Deus, o meu casamento precisa de Ti. Deus, a minha área sexual precisa de Ti. Deus, a minha área financeira precisa de Ti. O meu caráter precisa de Ti. Deus, eu estou desesperado porque eu não sou nada. A minha carne fede, eu preciso comer da Tua carne, porque na minha não sobra nada. E esse é lugar para ti. A mesa do Senhor é um lugar de abundância. Lucas fala de Jesus à mesa, e ele conta uma parábola do rei que preparou a ceia e disse: vinde, porque tudo já está preparado. O que você precisa hoje na mesa do Senhor? Diz aí para você mesmo: o que tu precisa hoje comer nessa mesa? Paz? Ei, lá tem. Amor? Lá tem. Reconciliação? Lá tem. Saúde? Ei, lá tem. Jesus de Nazaré, Ele toca no teu corpo e Ele te cura por completo. O que tu precisa nessa mesa? A mesa já está pronta. Sabe o que falta? Homens e mulheres. Tanto que Jesus manda, a parábola, Jesus fala que o rei, o pai, fala assim: vai pelos becos, pelas ruas, pelas vielas, e traga tudo quanto é homem e mulher, seja no bom, seja no ruim, tragam para a mesa. A mesa está pronta, mas nem todos querem. Mas para aqueles que quiserem, para aqueles que ouvirem a esse chamado, a mesa está posta. É salvação que tu quer? É perdão que você quer? Está lá. É alegria? Está lá. É vida eterna? Está lá. Um novo rumo? Está ali. Novo rumo para 2024. É essa mesa. É libertação, a vida é mudança, está ali. A mesa do Senhor é um lugar onde a família se reúne. É lugar de comunhão. Em Efésios diz: assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Sabe o que é o mais louco? Quando você encontra alguém que come na mesma mesa que você. Você pode nunca ter visto ela, mas você ama ela como teu irmão. Porque na mesa nós somos uma família. Ele nos fez uma família. Aqui, escuta, é um lugar para você não se sentir sozinho. Você está se sentindo sozinho? Eu quero te dar uma boa novidade. E na mesa de Jesus vai ter muitos irmãos. Se você nunca pisou na igreja, talvez hoje é a sua primeira vez, eu tenho uma novidade. Se você quiser hoje participar dessa mesa, aqui tem uma família.
E você vai ser amado e abraçado, e aonde você for nesse mundo, você sempre vai ter uma casa para dormir. A mesa do Senhor é um lugar de aliança. Mateus 26, 28 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu, e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Tomai um cálice, rendeu graças e deu-lhe dizendo: bebei deles todos, pois isso é meu sangue, o sangue da aliança, o qual ele é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Remissão significa ser perdoado, ser libertado para viver uma vida livre, equilibrada e feliz, e uma vida eterna. Aqui havia uma aliança, e agora na mesa é feita uma nova aliança, que cobre essa aliança. Pastor, mas é tão simples assim participar dessa mesa? É, mas você vai entender uma coisa: se a chegar à mesa é fácil, permanecer é diferente. Para permanecer na mesa, existem duas coisas que você precisa: santidade e obediência. Tem uma coisa que, quando nós estávamos sendo ministrados lá no Mente, o Senhor falou, e a partir de agora eu vou falar algumas coisas do que foi compartilhado da gente. E uma palavra na Bíblia que é extremamente importante e que a gente dá pouco valor, é uma palavra enorme, contando duas letras: se. Se ouvires, se obedeceres, se quiseres, se cumprires. Porque a maior questão que nós precisamos entender é que quando nós sentarmos nessa mesa, Jesus falou assim: ó, é isso que eu tenho para ti, é isso que eu escrevi para você, é isso que eu projetei para a tua vida. Se você comer desse pão, se você ouvir o que eu estou te falando, se você se alimentar do que eu estou te dando, você vai viver o extraordinário. Mas é se você comer. Não basta sentar na mesa, você precisa comer o que está sendo posto. Até porque, pastor, vai ter gente que vai sentar na mesa e não vai comer. Mas o Senhor vai olhar e falar assim: ó, o que fazes aqui? Cadê as tuas vestes? Cadê as vestes nupciais? Você veio para a mesa, mas você não está comendo, por quê? A mesa é para comer, meu amigo. A mesa não é lugar para você ver o que os outros estão comendo, é para você comer também. Jejum você tinha que fazer enquanto eu não estava, agora eu estou com vocês, agora é para comer. Agora você tem que comer. Se você decidir, se você não decidir não obedecer, tem um outro si que acontece. O seu coração se esfriará. Nós estamos falando de primícias, e eu entendo que Deus está falando sobre meses, e eu preciso falar sobre 2024. Nós estamos caminhando por um tempo que a palavra fala que o coração de muitos se esfriará. E pastor, vai se esfriar, não é longe da igreja, é dentro da igreja. Só que são homens que estão sentados à mesa, mas eles não comem do que está na mesa. Então eles não conseguem entender quem está comendo, e o coração deles começa a se esfriar, e eles vão se afastando, eles já não... Aí, pastor, você escuta o cara dizer: pô, cara, mas é que eu gosto do que eu estou vivendo no mundo. É óbvio, faz tanto tempo que não come da mesa, há tanto tempo que ele tem alimentado a carne, que agora de fato o que faz sentido para ele é o que a mesa do mundo oferece.
Nós estamos indo para os últimos tempos. Nós estamos indo, e o Senhor tem levantado, eu tenho falado muito nisso daqui, eu tenho falado muito isso para os nossos jovens, sobre nós começarmos a ter mentalidade realmente da igreja do fim. Temos postura de uma igreja que trabalha para o fim. E nós precisamos entender que o fim diz que o coração de muitos vai se esfriar. Como vai se esfriar? É simples, eles vão estar na mesa, mas eles não vão estar se alimentando daquilo que é oferecido. Olha aqui para mim, mesa é só estrutura. O que torna ela especial é aquilo que movimenta a comunhão. E aquilo que movimenta a comunhão é o alimento. Se você não come, se você não bebe, você não discerne o corpo. Por isso que eu não acredito em crente que critica outro crente. Ele não entendeu a mesa que ele está sentado. Como é que ele pode estar sentado numa mesa da qual ele só pode estar ali por causa do mesmo sangue que tornou com que esse irmão também estivesse? Por isso que a Bíblia fala, se tu diz que ama Deus e aborrece teu irmão, tu é mentiroso. Porque se você me ama, você ama o meu corpo, e o teu irmão é parte do meu corpo. Membro assim como eu espero que você seja. Então eu falei, obediência. Você precisa dizer sim para o sim de Deus, se você quiser, porque Deus não vai obrigar ninguém a nada. Sabe, Deus não vai fazer igual minha mãe fazia comigo, que dava aquela vitamina de ovo de pata, enfiava com ela abaixo, botava um prego ferrujado. O que era? Prego ferrujado, Sadol, ovo de pata, chocolate. Não tinha chocolate naquilo, mentira. Ovo de pata com casca e tudo. Batia no liquidificador, um prego enferrujado. Depois de batido, botava ela e botava um prego dentro, enferrujado. E enterrava a garrafa ainda. Meu Deus, eu sobrevivi, estou aqui. Tem uns parafusos a menos, mas agora vocês relevam, tá bom? Funcionou, tá gordinho. Não é o Sadol não é a vitamina do ovo de pata, é o DNA. É o DNA. É o casinho a fazer o quê? Eu falei, eu podia puxar tanta coisa, Jesus, a voz dele, tu me dá a barriga. Ah, tá bom. Nem lembro porque eu cheguei nisso agora. Ah, lembrei. Sabe, a mãe enfiava aquilo a goela abaixo, gente, era horrível. Pensa um negócio ruim. Ovo normal por si só, cru, já é nojento. Imagina de pata com essa misturança toda. Era um negócio viscoso, descia assim, terrível. E ela me obrigava, come, que tu é muito magro. É terrível. Mas olha aqui para mim. Ela fazia isso porque ela acreditava que era bom. Não estou dizendo que é bom, tá, gente? Mas ela acreditava ser bom para mim. Olha aqui. Apesar de Deus às vezes querer te dar algumas coisas que no paladar é ruim para você, Ele sabe que é bom. Mas Ele é tão cavalheiro que Ele não vai enfiar a goela abaixo. Tu só come se você quiser. Até porque, escuta, Deus não quer meninas, Deus quer esposas espirituais. Deus não quer criança, Deus quer homens e mulheres maduros. Você precisa querer comer, você precisa querer engordar.
obediência, e a outra coisa é santidade. Para falar sobre santidade, eu quero falar de Números. No livro de Números, capítulo 22 a 24, essa seção da Bíblia conta a história de Balaque, rei de Moabe, que teme os israelitas e contrata o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Amém? E eu imagino que vocês conhecem a história, né? Porque é a famosa história da mula, né? A mula e Balaão. Essa é a piadinha de pastor, né? Quem for amigo na Bíblia, que andaram a vida inteira junto e só se falaram uma vez na Bíblia? Quem? A mula e Balaão. A mula fala com Balaão, por quê? Porque Balaão tá... A história é a seguinte: vai lá, o rei manda os príncipes, porque na verdade haviam outros reinados menores, todos eles preocupados, porque estavam vendo que Israel estava acabando com tudo. Amém? E eles mandam lá, Balaque chama a Balaão. E aí Balaão ouve esses príncipes, Balaão vai consultar a Deus, e Deus fala assim: tu não vai amaldiçoar, porque eu estou abençoando Israel. Eu tenho uma aliança com Jacó. E aí ele fala para os príncipes: ó, não posso ir. Deus falou que eu não posso amaldiçoar. Esses príncipes voltam. Balaque fica revoltado, fala assim: não, manda de novo, vai de novo. E eles vão de novo, com bastante dinheiro, porque eles queriam contratar. E eles chegam para Balaão e falam assim: Balaão, nós vamos te honrar muito, cara. Tu não está entendendo, nós vamos te honrar bastante. A gente só quer que tu amaldiçoe esse povo. Tá, fiquem aqui de novo, eu vou consultar Deus. Ele consulta Deus de novo, no outro dia Deus fala assim, Deus já está bravo com Balaão, fala assim: tá, vai Balaão, mas tu só vai falar o que eu mandar eu falar. Tu não vai poder falar uma vírgula a mais. Tá bom. E ele pega a jumenta e vai. Mas por quê? Porque Balaão estava interessado nisso aqui, ó. E ele vai. Aí o anjo se coloca na frente, a jumenta não quer ir, né? Você conhece a história. Ritadinha da jumenta apanha, apanha. E aí o anjo se revela, fala com Balaão. Balaão entende mais uma vez que Deus não queria. O anjo fala assim: Balaão, você vai amaldiçoar, você não pode amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando. Mas vai falar com o rei. Ele vai falar com o rei. E quando ele chega para falar com Balaque, mais uma vez, Balaque faz a proposta, ele vai consultar a Deus e fala assim: Balaque, não tem como. Balaque, não, vem cá. Escuta o que eu vou falar, gente. Balaque leva ele até um monte e fala assim: olha aqui o povo, olha essa parte do povo. Vê com Deus, acho que essa parte aqui dá para amaldiçoar. Olha aqui como eles estão. Aí Balaão vai lá, consulta. Deus fala assim: você não pode amaldiçoar aquilo que eu estou abençoando. Aí ele vai lá, fala para o rei de novo. Aí ele fala: não, vem cá, vamos ver se a gente muda a ideia de Deus. Ele leva para outro monte, para olhar outra parte do povo de Deus. Olha aqui. Tá, vou consultar Deus. Faz sacrifício, eu estou resumindo, tá, gente? Consulta Deus, Deus fala assim: cara, eu estou abençoando esse povo, você não vai amaldiçoar aquilo que eu abençoo. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que eu abençoo. Aí ele desce e fala para o rei pela terceira vez: não, vem cá, vamos tentar mais uma vez. E eu fico impressionado o que o dinheiro faz com um profeta que está desalinhado. Porque o cara se sujeita, é vergonhoso para o cara falar tantas vezes com Deus. Devia ter sido o basta dele lá na cidadezinha dele, onde ele estava. E aí a Bíblia conta que mais uma vez Balaão olha, só que quando ele olha agora, ele fica maravilhado. E em vez de amaldiçoar, sabe o que ele faz? Ele começa a abençoar o povo. E ele começa a abençoar o povo e começa a falar palavras de bênçãos e de sorte sobre Israel, sobre vitória. E o rei fica endemoniado, fica louco. Balaque olha para ele e fala assim: mas o que está acontecendo, Balaão? Esse não era o nosso combinado? Ele falou assim: cara, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Amém? Olha aqui para mim. E uma coisa curiosa, se tu olhar de forma geográfica os montes que ele sobe, sabe que formato o povo estava fazendo naquele vale? Uma cruz. Quando Balaão olha do monte assim, ele percebe que imagem que ele tem, ele vê Jesus, cara, ali.
Ele falou, cara, como é que eu vou amaldiçoar isso daqui? Eu não posso, eu só posso abençoar aquilo que está por vir. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é abençoado por Deus, levanta a mão. Levanta a mão. Escuta, o próprio Senhor fala que aquilo que Ele abençoa, o homem não amaldiçoa. Aquilo que Deus abençoa, o homem e o diabo não têm poder para amaldiçoar. Porém, entretanto, todavia, Números 25, do 1 ao 13, vai contar algo. Que as filhas dos moabitas, elas entram no meio do arraial de Israel. E os filhos de Israel começam a se deitar com as filhas de Moabe. E eles começam a adorar os deuses dos moabitas. E então se sucede uma praga no meio de Israel. E homens, mulheres, crianças começam a morrer. Quando Balaque percebeu que ele não podia amaldiçoar, sabe o que ele fez? Ele ensinou Israel a pecar. Se Deus te abençoou, o diabo não te amaldiçoou, ele não tem esse poder. Mas se você pecar, você tem consequência do pecado. Os moabitas não podiam tocar Israel com maldição, mas eles ensinaram Israel a pecar. Como que é cessado isso? Quando um dos homens de uma linhagem profética dentro de Israel, ele se levanta e ele entra dentro de uma tenda, quando um filho de Israel, um homem israelita e uma mulher moabita estavam tendo relação sexual. Naquele momento ele pega uma lança e ele transpassa pelo ventre os dois, num senso de justiça, declarando o fim daquele pecado. Deus já tinha dado uma ordem para Moisés, para matar todos os chefes de cada tribo de Israel, para poder cessar com a praga, porque o povo estava pecado. Mas esse homem interviu, e Deus falou assim: Moisés, ei, pronto, a sede de justiça já foi satisfeita. Porque pelo ventre, né? Porque é o lugar onde gera. Ele cessou por ali, onde estava sendo gerado o pecado. As únicas coisas que são capazes de fazer com que você deixe de desfrutar o lugar da mesa é a desobediência e o pecado. Deus está aqui te abençoando, mas se você come do pecado, você tem consequência do pecado. Judas à mesa, ele come do pão que ele não podia. E a Bíblia conta que quando Judas come o pão da ceia, naquele momento, em seguida do pão, entra Satanás sobre ele. Ele comeu indignamente. Ele comeu para a própria condenação. E aí Jesus olha para ele e fala assim: vai e faz o que tu tens que fazer, rápido. Isso me chama muita atenção, pastor, porque significa que Jesus tentou até o último com o seu amigo Judas. Até o último ele insistiu: cara, tenta entender o que significa essa mesa. Tenta entender o que significa o lugar que eu estou te dando. Você foi chamado para ser meu amigo. Eu quero te fazer também um apóstolo. Eu quero também que você pregue o meu reino. Presta atenção, olha como você vai comer aquilo que eu estou te oferecendo. Presta atenção no que você está fazendo. Sabe, a gente precisa entender que, pastor, isso realmente acontece? É possível a gente experimentar dessa mesa e se dizer:
Sabe, vamos falar de Eli e Samuel. Eli e Samuel, eles estavam perto da arca da presença, da arca da aliança. Mas quando Deus fala, chega um tempo que quando Deus fala, somente o menino ouve. Ele não ouvia mais Deus. Na terceira vez ele entende. Por quê? Porque Eli um dia já ouviu a voz de Deus. Mas agora ele estava cego, ele estava surdo por causa do seu pecado, do pecado dos seus filhos. E o pecado tirou ele do lugar que ele tinha à mesa, do acesso que ele tinha. Eli poderia ter ouvido muito bem junto com Samuel, Deus chamando Samuel. Na primeira vez ele poderia falar, não é eu não, é o Senhor que está te chamando. Mas na terceira vez ele, acho que eu lembro, já tive nesse lugar um dia. O homem que aceita comer na mesa e volta ao pecado é igual o cachorro que volta a comer o seu próprio vômito. Não faz sentido. O maior objetivo dessa mesa, o maior objetivo daquilo que o Senhor tem construído nesses dias, nas primícias, eu vou te falar o que é agora. A mesa do Senhor, ela quer trazer o homem de volta à origem, de volta ao jardim. Quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Adão era reflexo do que o Pai é. Quando o pecado entra, Adão continua sendo imagem, mas não mais semelhante. Agora, com o sacrifício de Jesus, o nosso segundo Adão, por meio da expiação, amém? Por meio do seu sangue, do seu sacrifício, nos tornamos não só imagem, mas também semelhante a Ele. Por isso não devemos, não podemos voltar ao velho homem, às velhas práticas. A mesa, ela é um lugar onde nos tornamos novamente, não só imagem, mas semelhante a Ele. Por isso que Ele diz assim, o meu sangue é bebida, a minha carne sim, ela é comida. Uma vez, há muito tempo atrás, eu disse isso aqui, eu vou repetir. A própria ciência física, ela fala uma coisa, que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, ou o corpo de Cristo habita em ti, ou a tua carne. Não tem como a tua carne e a carne de Cristo habitar no mesmo lugar. Por isso que Paulo fala tantas vezes no Novo Testamento sobre a nossa carne ser morta, mas o nosso espírito ter vida. E aqui é um lugar para você alimentar o teu espírito. Matar a tua carne para que o corpo de Cristo seja vívido na tua vida. Fica de pé comigo.